Em relação ao podcast, na semana passada a gente apresentou números da audiência dos podcasts. E não é algo que serve somente para os centros, os grandes centros, não é só nas grandes capitais que as pessoas têm o hábito de ouvir podcast do carro, no trânsito. Outras regiões, outros jornalistas de outras localidades têm utilizado o podcast. Alguns, inclusive eu quero falar especificamente sobre o trabalho desenvolvido pela InfoAmazônia. A InfoAmazônia, eu trabalho com edição de áudio e eu faço um trabalho para a InfoAmazônia, que é um grande portal de notícias com tudo a respeito da região amazônica, e a gente sabe que aquela região tem sofrido ao longo dos anos muitas fake news, que acabam sendo replicadas por meios de comunicação, replicadas por pessoas hoje com o advento da internet. Tem esse lado negativo também, as mentiras são espalhadas, e essa rede InfoAmazônia surgiu na intenção de unir as mídias, as pequenas mídias daquela região. Foi feito um mapeamento das mídias, e essa rede ela abrange um grupo de jornalistas que trabalham em pequenos meios de comunicação e que muitas vezes são cerceados no exercício do seu trabalho, da sua missão. Então, eu quero compartilhar aqui um pouquinho do podcast da Rede InfoAmazônia. Eu vou compartilhar aqui na tela. Aqui, gente, esse é o site da InfoAmazônia. E uma das matérias tratadas num dos podcasts foi com esse tema: conflito entre quilombolas e agroindústria do Dendê no Pará impede a livre circulação de moradores dentro da comunidade. Nessa matéria foi uma parceria da Rede Cidadã InfoAmazônia com a Carta Amazônia, que é um grupo de comunicação lá da região, mas é um pequeno grupo e que traz algumas matérias assim que são realmente polêmicas. E, diferente aqui do nosso Sudeste, aqui, lógico, a gente sofre pressão muitas vezes econômica. Hoje, com a internet, tem um aspecto positivo. Antigamente, eu sou do rádio, antigamente havia assim, algumas notícias delicadas que o poder econômico imperava, inclusive aqui no Litoral Norte, do dono da rádio ter vínculos comerciais com alguns interesses. Então, todos os comunicadores muitas vezes são impedidos de trazer. Quantas vezes eu tive matéria que foi abortada, meu chefe chegou para mim: olha, aborta isso, que eu não quero problema com esse pessoal. E lá o problema é muito maior, porque lá envolve risco. A gente sabe das últimas notícias relacionadas aí a jornalistas, inclusive o narcotráfico exerce um poder muito grande na Amazônia, e é um tema que, inclusive, dentro do grupo que a gente faz parte, da InfoAmazônia, eles estão querendo discutir, trazer, né, uma matéria específica sobre isso. Só que é necessário realmente coragem. Nessa matéria aqui, dos quilombolas, aqui é relatado, alguns entrevistados relatam que, por exemplo, um senhor, o irmão dele foi preso porque estava pescando lá num território que nasceu, o avô morou naquela região, e a empresa que hoje toma conta de tudo aquilo lá impede. Um deles chegou a ser preso, inclusive. Mas aí, o que aconteceu? O fato dele ter sido preso fez com que os moradores se reunissem ali e criassem uma associação. Então, eu vou compartilhar um trechinho só do InfoAmazônia. Em relação ao podcast, eu e mais uma amiga, a Débora, nós somos os únicos da região Sudeste que prestam esse tipo de trabalho lá para a InfoAmazônia. Todos os outros jornalistas são amazônidas. Por quê? Porque é importante, quando a gente vai fazer um podcast, essa linguagem da região. Então, eu acho muito bonito, né? Aprendi a gostar muito do sotaque dos amazônidas. É um sotaque um pouco parecido com, eu não sei se tem aqui no grupo, né, alguma amazônida, aquele sotaque meio parecido com o Rio de Janeiro, né, com os S's no final. Então, essa característica do sotaque, da linguagem, é muito importante quando a gente vai direcionar o público. Qual é o público que nós vamos atingir? É da região amazônica? Então, muitos projetos
muitas vezes colocam um locutor para gravar, né, alguma coisa, mas o locutor lá do Sudeste, que não tem nada a ver com a região. Então, é importante que as pessoas que vão produzir sejam realmente membros da comunidade. Esse é um exemplo, tá? Que são jornalistas, tá? Que não deixa de ser um trabalho do comunicativo. Eles tinham um problema e, em função desse problema, as fake news, os jornalistas se fortaleceram, criando a Rede Cidadã Infoamazônia. Então, aqui, na realidade, aqui, nesse podcast específico, eu não vou colocar ele inteiro, tá? Depois eu sugiro que vocês entrem no site infoamazônia.org e tem essa matéria. Inclusive, agora, uma outra matéria que está para sair é sobre rádios comunitárias, que trata dos problemas lá na região também, envolvendo rádios comunitárias, que quando muitos vão falar aquilo que bate contra interesses econômicos, teve uma rádio comunitária que sofreu ataque, foi incendiada por 2 vezes, por 2 ocasiões. Então, quando a gente compara lá aquela região com a nossa, a gente ainda, apesar dos pesares, dá a impressão que a gente está no paraíso comparado com o que eles enfrentam por lá. Então, aqui é um podcast dentro de um podcast. Tem o podcast da Rede Infoamazônia e eles destacam dentro desse podcast o podcast de um outro grupo que fez a matéria sobre os quilombolas. Então, eu vou colocar aqui um trechinho para compartilhar com vocês. Vamos lá? No ar, Rede Infoamazônia. Oi, gente, eu sou Julie Pereira, repórter da Rede Cidadã Infoamazônia. Hoje, neste episódio, vocês estarão acompanhados da equipe do Carta Amazônia, veículo de Belém do Pará, que nós já apresentamos por aqui, e eles já fizeram participações neste podcast, mas desta vez estão de volta participando da série Quilombolas da Floresta, em que a Rede Cidadã investiga e expõe como os quilombolas da Amazônia Legal vivem e defendem seus territórios. A série tem reportagens da Infoamazônia, da Agência Tambor, no Maranhão, do Tapajós de Fato, em Santarém, do Instituto Mapinguari, no Amapá, da Agência Experimental de Jornalismo, também do Amapá, e, claro, dos nossos colegas do Carta Amazônia. Eles estiveram pessoalmente na comunidade quilombola Vila Gonçalves, no município de Acará, no Pará, e relatam todo esse percurso e os conflitos agrários existentes no local. Deixo vocês, então, com o Adson Ferreira e a Cecília Amorim. Olá, eu sou Adson Ferreira. Eu sou a Cecília Amorim. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Carta Amazônia, seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Este podcast é uma realização do site Carta Amazônia em parceria com a Rede Cidadã Infoamazônia e faz parte de uma série especial de reportagens chamada Quilombolas da Floresta. Estamos disponíveis no YouTube do Carta. Então, aqui uma pequena pausa, tá? Vou colocar um pouco mais adiante. Porque está assegurado na Constituição Federal o direito de ir e vir. Isso não é só da comunidade quilombola, isso é de todo cidadão brasileiro. Ou seja, mas a partir do momento que alguém instala uma portaria e te limita de acessar aquilo que é seu de direito, também é uma violência ao extremo. De acordo com o boletim de ocorrência registrado dia 27 de junho de 2022, 4 quilombolas foram abordados nas margens do rio Acará e tiveram as redes de pesca levadas pelos seguranças da Agrofauna e, em seguida, foram escoltados até a saída da propriedade da empresa. Casos como este fazem parte das estatísticas da CPT, Comissão Pastoral da Terra, que no relatório de 2023 indicou que as comunidades quilombolas ocupam a 3ª posição em número de casos em conflitos territoriais no país. Segundo o levantamento do Centro de Documentação Tomás Balduino, da CPT, feito com exclusividade para a agência pública, divulgado em 2022, nos últimos 10 anos, 4 quilombolas foram assassinados em conflitos por terra na região do Acará e Tomeaçu. De acordo com a CPT, nesse mesmo período, também aconteceram 4 tentativas de assassinato e 14 ameaças de morte contra quilombolas e indígenas da região. Tá, aqui são alguns dados, né, que eles trazem por meio dessa matéria. Teve 3 ou 4 participantes. Eu vou já colocar aqui no finalzinho. Piraqueira com a mamãe, né? Que a mamãe era uma mulher, né? Que a mamãe que ia na proa da canoa para matar peixe. Papai no piloto. Era ela que ia aspirar para matar caça e ia na proa.
Mas para matar peixe, ela era viola. Ela matava peixe. Carta Amazônia, o podcast das multivozes. O Carta Amazônia fica por aqui. Você pode acompanhar este episódio e outros conteúdos exclusivos no site cartaamazônia.com.br. Além do site, estamos no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Se quiser acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais, siga o @Carta Amazônia. Curta, compartilhe, comente, sugira. Queremos ouvir o seu feedback. Se preferir, pode entrar em contato com a gente através do e-mail cartaamazônia@gmail.com. Este episódio foi uma realização do Carta Amazônia em parceria com a Rede Cidadã e Infomazônia, e conta com a direção do Heraldo Paulino, as vinhetas e efeitos sonoros são do Oirã, a edição de áudio é de Carlinhos Paz, o roteiro e a produção executiva são da Cecília Amorim e a edição e finalização são minhas, Alisson Ferreira. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa jornada e até o próximo programa. Até a próxima. Então, esse é um trecho do trabalho, né, uma parte do trabalho desenvolvido pela Rede Cidadã Infomazônia, que utiliza o podcast. E existem dois formatos. O podcast, que é o podcast, o da Infomazônia, ele geralmente não ultrapassa a 20 minutos, que é até uma recomendação, que os podcasts, o ideal é que não seja muito longo. Wagner, quer falar alguma coisa? Eu acabei colocando ali, né, uma parte também do que acontece com essa questão da liberdade de ir e vir, né, no litoral. Às vezes a gente tem algumas questões de condomínios de hotéis, né, que também impede o acesso à praia. E a gente teve, há uns anos atrás, na Ilhabela, um caso bem conhecido de um grande hotel que tinha ganhado até um prêmio aí de melhor do mundo, enfim, que aconteceu exatamente isso, né, ele estava proibindo a comunidade de acessar a praia. Você vê que são problemas assim comuns em determinadas regiões, só que a reação é em maior ou menor proporção. No caso ali da Amazônia, acontece muitas vezes, são retirados com violência, né? Se vê os casos de morte que foram narrados ali. Então, eu sugiro a vocês dar uma compartilhada, dar uma olhadinha lá, e você vê a importância dos podcasts, né? Como eu estava falando, tem dois formatos. Um formato que não ultrapassa 20 minutos, que é o formato maior, e um que são pílulas, é um podcast que também ele pode ser distribuído, enviado, disparado via WhatsApp. Então, é um meio também de você estar divulgando algo, de se criar um determinado produto. Como eu falei, né, a gente teve o Ecoróscopo, que também foi muito interessante. Eu não sei se vocês deram uma acessadinha lá, para dar uma olhadinha no horóscopo do dia. Também serve, né, algo atrativo que muita gente gosta, e de repente, por que não usá-lo para algo assim relacionado à educação ambiental, à sustentabilidade? Então, são meios que a gente tem de atingir pessoas, né, de trazer elas para fazer com que prestem atenção, que haja ali uma interação. Acabei escolhendo hoje o vídeo do Ismar Soares, que trata da educomunicação em diferentes localidades, em diferentes regiões. Tá? Aí a gente vai compartilhar. Supercast. Estamos conversando com o Ismar Soares, um dos fundadores do curso de Educomunicação na Universidade de São Paulo. Você acha que é possível tornar a educomunicação real nas escolas do Brasil, mesmo considerando as desigualdades sociais de cada região e dos locais? A educomunicação, vou lhe contar, ela nasce da pobreza, ela nasce dos oprimidos. Né? A pergunta que tem se feito é possível fazer educomunicação numa escola de ricos? Né? Porque na escola de pobres, se esses pobres tiverem assessoria, professores, colaboradores, que permitam esse diálogo, a educação e a comunicação são vistas como fonte de libertação, fonte de superação. A educomunicação é um paradigma a partir das classes subalternas, das classes oprimidas, que querem se libertar, que querem ganhar patamares e avançar na organização da sociedade. Então, a educomunicação, ela emerge da base da sociedade, a serviço da própria sociedade, para avançar. E ela se confronta com os paradigmas da educação tradicional e da comunicação tradicional. A comunicação tradicional, que diz que
a palavra pertence a quem dispõe de meios, quem dispõe de canais, né? A população são consumidores, e a educação, quando ela é bancária, quando ela vem de cima para baixo, o professor ensinando o aluno, sem participação do aluno. Então, eu diria o seguinte, a educomunicação, quando ela chega, em São Paulo, por exemplo, ela chega para combater a violência das escolas. E isso estava na periferia de São Paulo e no centro de São Paulo, mas especialmente nas escolas públicas, que estão na base da sociedade. A escola pública tem muito mais pobres do que ricos. Os ricos têm lá as escolas privadas, que eles vão. E, então, a educomunicação emerge da base, e ela propicia que essas crianças, hoje nós temos crianças de 6, 7, 8 anos, em São Paulo, fazendo educomunicação, essas crianças se empoderam. Ao se empoderarem, elas começam a agir com lideranças na sociedade. A questão é como nós podemos tomar esse paradigma e trabalhar em sociedades complexas. Uma escola tem complexidade, porque elas refletem a sociedade. Então, ali nós estamos buscando, numa escola complexa, mas que queira ser libertária, um diálogo da sociedade para avançar. Avançar em projetos que mudem o mundo. Então, quando nós falamos da pedagogia de projetos, nós estamos falando de pegar uma prática que nasce na base, ela é socializada entre todos, para que, juntos, os mais ricos, os mais pobres, os que tiveram uma educação A, B ou C, possam colaborativamente avançar em defesa do que seja necessário, em defesa do meio ambiente, em defesa do diálogo entre as pessoas, no combate à violência, por exemplo. Né? E esses avanços vão permitindo que a sociedade vá melhorando. O paradigma da educomunicação, ele é dialético. Né? Dialético, quando nós falamos de dialético, dialeticidade, nós falamos de confronto. Existe um pensamento 1, pensamento 2, eles se batem, e daí surge um terceiro pensamento. No caso, a dialética é esse avançar, em que as pessoas trocam ideias, a partir da troca de ideias, encontram um objeto comum e avançam na proteção desse objeto comum ou desse objetivo comum. Então, a educomunicação vem para melhorar. As escolas públicas que têm educomunicação progridem fantasticamente. Né? No dia que vocês puderem vir a São Paulo, eu vou, juntamente com o professor Carlos Lima, né, que é do projeto Imprensa Jovem da Prefeitura, vamos visitar as escolas e vocês vão encontrar ao redor de 400 escolas com projetos de educomunicação, trabalhando mídias. E esse trabalho é um trabalho de valorização das pessoas e da busca de grandes objetivos. Entre os grandes objetivos está, por exemplo, o meio ambiente. E aí a criança, o adolescente e os jovens se tornam conscientes do seu papel, eles se sentem seguros porque eles podem falar, e hoje, com as tecnologias que nos chegaram, porque quando nós começamos isso, nós não tínhamos as redes que temos hoje, hoje, com as redes colocadas, a serviço da comunicação, se avança, e se avança muito numa articulação internacional. Então, eu diria que sim, a comunicação ela chega para agregar, mas ela exige coerência, né, de diálogo de sociedade, de cidadania, exige coerência. E na base dessa coerência é possível superar os contrastes e avançar. E aí, está gostando do bate-papo? Se quiser assistir o vídeo completo, acesse TV Super Eco no YouTube. Então, esse trabalho, mais uma vez, quero ressaltar o trabalho do nosso núcleo de comunicação com os jovens, que dentro do projeto Tecendo as Águas 3, eles foram incluídos no projeto, sendo remunerados para poder estar também nos ajudando e aprender, porque a cada vídeo, inclusive, quando surgiu a intenção de se preparar as aulas para o nosso EAD, foi uma sugestão dos próprios jovens, mas a gente pode contribuir. Então, a gente, como ele falou ali, existe uma situação e como nós vamos fazer, vamos resolver, vamos ajudar nessa situação.
Aí eles mesmos propuseram, por que não falar com eles que são, originaram praticamente a educomunicação, difundiram, não são eles que originaram, mas eles, o professor Ismar Soares, todas essas pessoas que têm participado, trouxeram uma grande contribuição para o avanço da educomunicação. E aí eles prepararam esse material e depois separaram. Na realidade, o formato é um podcast maior que a gente faccionou para que a gente pudesse relacionar com alguns temas que a gente traz. Voltando lá àquela questão da Amazônia, por que é um trabalho educomunicativo? Porque há um problema na região, no caso lá, as fake news, fez com que eles começassem a reunir, a criar uma rede de parceiros, como é uma característica do Instituto SuperEco, uma rede de parceiros. Aqui também hoje está surgindo, o próprio EAD faz com que surja uma rede de parceiros, são pessoas interessadas praticamente na mesma linha de pensamento, que querem um mundo melhor, que querem uma sociedade participativa, uma sociedade de paz. Eu acho que é o ponto comum que nos une. Então, avaliado o problema na região, eles se uniram e hoje um ajuda o outro a divulgar ou a desfazer determinadas mentiras que surgem a respeito daquela região.